Agora eu vou fazer live aqui como hipócrita, né? Tem que rir pros outros. Mas Deus tenha misericórdia. Bom dia. Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, na presença do nosso Deus, buscarmos a sua face, buscarmos a sua misericórdia para o dia de hoje, esperando sempre nas mãos do Senhor, né, que é o doador da vida. Como Pedro mesmo disse, né? Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Toda vez que nós somos tentados a desanimar, né, a esfriar na fé, temos que nos lembrar de que o Espírito Santo é a única pessoa, né, o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, é o único que pode nos fazer perseverar até o fim. E é por isso que nós somos salvos e somos enchidos, né, com o Espírito Santo da promessa, para que Ele nos guarde, né? E hoje vamos falar sobre isso. Nós temos o exemplo da vida de Pedro, que foi chamado, foi amado pelo Senhor e foi também guardado. Nós temos várias passagens na palavra de Deus que vão nos mostrar aí o carinho, né, a grande misericórdia do Senhor. Como disse Paulo em Romanos, ele pergunta assim: ou ignoras tu que a longanimidade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então nós temos a palavra de Deus como nosso sustentáculo, né, como a nossa esperança na pessoa de Cristo Jesus. Sem Ele, nada podemos fazer. Versículo 4 de Romanos, capítulo 2. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus é que te leva ao arrependimento? Nesta manhã, amados, oramos, né, desde já repreendendo todo espírito imundo, toda brecha da carne para que o mal possa atuar. Nós lançamos por terra, desfazemos agora todo o ego, tudo que é terreno, tudo que é animal, tudo que é diabólico. Lançamos, Senhor, ao inferno tudo aquilo que do inferno veio para nos perturbar nesta manhã. Ordenamos a paz, ordenamos, meu Pai, a graça, a misericórdia. Ordenamos, Senhor, o teu amor, a tua unção. Oferecemos a Ti, né, no meu caso, como quem vai falar nesta manhã, ofereço a Ti meus lábios, minha mente, meus olhos, para que o Senhor me use como instrumento do Teu poder. Toda a glória vem de Ti, toda a verdade vem do Senhor, e que possamos juntos, Pai, receber vida por meio da Tua palavra. É ela quem nos vivifica, é ela quem nos traz a esperança da vida eterna. E por isso é que nós estamos aqui nesta manhã oferecendo a Ti sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o Teu nome. Desde já agradeço pela presença de todos os irmãos, né? Essa live não será muito longa, tá, pessoal? Eu tenho uma outra live hoje à tarde, então não vou estender muito. É melhor a gente conseguir fazer duas lives um pouquinho mais curtas do que eu me enrolar depois aqui, né? Então provavelmente a gente vai até umas 10h30 no máximo. Eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui antes do almoço e tudo. Mas que o Senhor possa falar conosco, né? E se você tem acompanhado o nosso trabalho, eu agradeço desde já, né, a presença, agradeço pelas curtidas aí que fazem com que a live chegue a outras pessoas. O algoritmo da plataforma entende que a live é relevante, então ele acaba distribuindo para mais pessoas, né?
e a sua presença também como irmão em Cristo, como aquele que ama a palavra de Deus, como aquele que tem junto conosco aí acompanhado essa nuvem, né? Vamos dizer assim, a nuvem do Senhor. A nuvem do Senhor, pessoal, sempre é fruto de um ministério que o Senhor levanta e que muitas pessoas são abençoadas e são também participantes da bênção, certo? Quando você segue um ministério, quando você segue, né, uma visão, você define, né, você não fica pulando de galho em galho, você não fica aquela pessoa desorientada, vagando, né, comendo em vários pastos diferentes, né? Quando você pega uma visão e você abraça aquela visão, então a sua vida ganha sentido, a sua vida ganha propósito. E você é abençoado da mesma forma, tá? Aqui não tem ninguém maior do que o outro. Por acaso hoje estou eu aqui falando, amanhã pode ser você, né? Usado pelo Senhor aí na palavra profética. E o nosso trabalho aqui, o objetivo é esse mesmo, é nos tornar multiplicadores do conhecimento da palavra de Deus para que você também seja usado. E nessa manhã, pessoal, nós temos uma palavra, creio, maravilhosa da parte de Deus, vai encher o seu coração de esperança, vai tirar de você o desânimo, vai tirar de você, né, a vontade de desanimar, independente das lutas que você estiver passando, porque o nosso andar ele é por fé e não por vista. E Paulo também diz, né, que embora vivendo na carne, nós não lutamos, nós não militamos segundo a carne, mas as nossas armas são poderosas em Deus para destruir sofismas, baluartes, tudo que se ergue contra o conhecimento de Deus, trazendo cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, amados, nós temos um exemplo na vida de Pedro, que foi um homem de um temperamento forte, né? Um homem difícil, um homem, humanamente falando, ignorante, né? Pedro não era um cara iletrado praticamente, só depois, provavelmente, que ele ou aprendeu a ler ou ditou lá o seu texto, né, para alguém que escreveu. Não sabemos, eu não tenho informação sobre isso, embora a gente tenha as cartas de Pedro, né? Mas independente de se ele sabia ler ou não, ele era um homem bastante rude, né? Um homem simples, como muitos de nós, um homem que tinha ali o seu trabalho, que não era nem mesmo uma profissão de carteira assinada. Era um trabalho do qual ele dependia, entre aspas, né, a princípio, da sorte. Ou pelo menos era o que se pensava, né? Porque o pescador ele sai ao mar e ele não sabe se a pesca vai ser boa. Então não era um trabalho de carteira assinada, onde todo mês ele tinha lá o salário depositado na conta dele, como acontece hoje. Então Pedro ele representa mais a pessoa autônoma, né? É o feirante, é o cara que vende, como diz aí o nosso presidente, vende churrasquinho de gato, né, na rua. É a pessoa que tem ali um salão de beleza, mas você não sabe, né, se a clientela vai ser boa naquela semana. Você vive, de certa forma, numa esperança. Oi, Renato. A paz, amado. Seja bem-vindo. Você vive ali, né, vamos dizer assim, você depende do seu empenho. Então, seja você um grande empresário, seja você um microempresário, se você vive pelo seu próprio negócio, então você, né, você tem uma situação financeira, uma situação de vida semelhante à do apóstolo Pedro, que era um pescador. E o primeiro encontro do Senhor Jesus com ele foi justamente nessa situação. Por isso que eu resolvi abordar esse ponto de vista logo do início do nosso encontro aqui. Porque Jesus sabia que Pedro era um homem cabeça dura, era um homem rude, era um homem bruto, grosseiro, né, no seu falar, precipitado nas palavras. Com certeza um homem machucado pela vida. E Pedro, né, ele tem um primeiro encontro
com o Senhor Jesus, onde ele ainda está muito cético, né, com relação a Jesus, porque ele já tinha sofrido muitos problemas na vida, e o povo judeu esperava a chegada do Messias, e a maioria dos judeus já não tinha mais uma esperança viva. Era uma vaga ideia, né, de que um dia, quem sabe, virá o Messias. Oi, Mada. Bom dia, seja bem-vindo. Era uma esperança, né, de quem sabe um dia vir aí um Salvador que ia resolver os problemas da humanidade, mas a noção que se tinha também era muito vaga, era muito fraca. Então criava-se expectativa a respeito do Messias. Será que quando ele vier, né, será que ele vai curar todas as enfermidades do povo? Será que quando ele vier, ele vai dar pão para o povo comer? O povo que padece ali debaixo da escravidão dos romanos, né? O povo que pagava impostos absurdos, eram explorados pelos seus próprios compatriotas, chamados publicanos e cobradores de impostos, né? Eram pessoas do próprio povo de Israel que eram nomeadas para cobrar impostos, e eles lucravam cobrando impostos de forma desonesta, além do que era pedido pelo próprio Império Romano. Né? Então é como se você, por exemplo, vamos supor que os impostos fossem aí 20% de tudo que você ganhasse, tudo que você arrecadasse na sua vida. Então eles fiscalizavam as pessoas de perto e eles cobravam a mais. Arrumavam desculpas, mentiam, né? Ameaçavam denunciar o povo aos soldados, e aí os soldados vinham e humilhavam, quer dizer, não tinha, era um povo que não tinha esperança. Não tinha nem leis como tem hoje que defende o consumidor, né? Apesar de todos os problemas que existem hoje, mas você ainda tem alguns órgãos públicos, né, que tenta defender os seus direitos. Você tem advogados, naquela época não tinha nada disso. Então o povo vivia à mercê do povo escravizador, né? O povo que os escravizava, que os mantinha ali cativos. E por uma misericórdia ainda de Deus, né, os romanos, eles tinham um sistema de, vamos dizer assim, de escravidão, entre aspas, que ainda era bastante democrático em relação a outras situações antes, né, que o povo tinha vivido. A escravidão em Roma permitia que a pessoa trabalhasse, tivesse seu próprio negócio. Era uma espécie de democracia, embora uma democracia que dependia muito do favor do rei, dependia muito da generosidade do rei, e você não aborrecesse, né, o rei, você não causasse nenhum tumulto, você não arrumasse nenhum problema, você pagasse o que era cobrado, você tinha uma certa vida na sociedade, né? Aí Pedro nasce dentro desse contexto. De repente, um dia, os amigos ali, alguns parentes, né, primos, chegam para ele e falam: achamos o Messias. Vem comigo, Pedro, achamos o Messias. E aí o Senhor Jesus, né, conforme o relato de Lucas, chega lá na beira do mar. Pedro já tinha ouvido falar de Jesus, provavelmente já tinha tido algum encontro assim, né, informal. Alguma coisa realmente o atraiu, mas ele ficava com o pé atrás. E aí o Senhor Jesus chega no momento em que Pedro teve uma pescaria frustrada, né? A preocupação de Pedro, amém, Renato. Pedro Lucai, oi, seja bem-vindo. A preocupação dele não é o Pedro Lucai que eu estou falando, é o Pedro Apóstolo, né? Não só existe isso, como também se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então Pedro, ele se depara, né? Vou só silenciar aqui as notificações para não chegar barulho para vocês aí. O Senhor Jesus então fala com ele, né? Faze-te ao mar e lançai as redes. Senhor, mas nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. E aí, né?
mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Oi, Ju, bom dia. Seja bem-vindo. Então, sobre a tua palavra, Senhor, nós lançaremos as redes. E aí, Pedro lança as redes ao mar e apanha uma grande quantidade de peixes. Naquele momento, ele teve o primeiro choque espiritual real na vida dele. Ali não tinha misticismo. Quinha Morena, bom dia, seja bem-vindo. Ali naquele encontro de Pedro com aquele homem, né, com aquele Jesus de Nazaré que ele até então desconhecia, Pedro teve um choque espiritual, pessoal, que não foi proveniente de uma religião mística, iniciática, uma religião de patuás, né, uma religião de eneagramas místicos. Ele teve um choque de realidade ao experimentar um milagre ali na sua área profissional, no seu trabalho. Por isso que eu dei esse preâmbulo, né? Então, ele cai ali perante o Senhor de joelho e fala: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. A primeira reação de Pedro ao teu encontro com Jesus é tipo assim, é como se ele lançasse uma sentença sobre ele mesmo, né? Ele tinha uma visão que foi realçada ali pelo milagre. Então nota-se também que ele era um homem simples, um homem que não tinha uma mente soberba. Apesar de ser um homem rude, como falei, era um homem que tinha uma certa humildade, né? Então quando ele viu aquele milagre, imediatamente, a nossa mente pensa muito rápido, né? Imediatamente ele pensou: esse homem é um homem santo. Bom dia. Esse homem é um homem santo. E se ele é um homem santo, que ele fique longe de mim, porque eu sou um pecador. Tipo assim, Senhor, eu não quero te manchar com o meu pecado. Não é como se alguém pudesse fazer isso, né? Oi, Ana, bom dia, seja bem-vinda. Como se alguém pudesse, mas Pedro, na sua simplicidade, apesar de ser um homem rude, mas na sua simplicidade, né, como uma mente assim, bastante inocente, como uma criança, Pedro, então, ele fala isso: Senhor, retira-te de mim, que sou um pecador. Mas Jesus nem deu confiança para isso, porque o que Jesus olha é o que ele quer fazer em nós, e não o que nós somos em nós mesmos. Se ele olhasse para nós mesmos, ele não viria nos salvar, né? E, no entanto, ele disse: eu não vim condenar, mas eu vim buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Eu não vim julgar. Então nós temos que fazer esse acompanhamento, pessoal, de como que Jesus tratou a vida de Pedro, porque isso vai firmar os nossos passos. Vai mostrar ali em contraste, né, a fragilidade, a simplicidade, a ignorância de Pedro, mas vai mostrar também o que o Senhor Jesus é poderoso para fazer numa pedra, né? Jesus transforma uma pedra. Pedro, tu és pedra. O Senhor transforma uma pedra numa pedra viva. Lá em Ezequiel tem a profecia, né? Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, quer dizer, um coração enternecido, um coração de amor. Mas o homem, a princípio, tem um coração de pedra, que é a cegueira espiritual, né? O abismo que existe entre o homem e o seu Criador, que foi criado pelo pecado. Esse é o coração de pedra. O coração de pedra não significa que a pessoa é um Hitler da vida, mas se ela está morta espiritualmente, ela não enxerga Deus. Então o Senhor Jesus vai entrar na vida desse homem e vai fazer a diferença. Aleluia. O Senhor vai fazer toda a diferença. Então o que importa, pessoal, primeira coisa que a gente tem que entender nessa manhã, que Jesus não está olhando para a sua condição, porque ele sabe o que ele é capaz de fazer. Ele não está olhando para a sua limitação. E você, muitas vezes, né, julga a si mesmo, se faz de vítima, como eu falo aqui, inconscientemente, muitas vezes. Ah, não, Senhor, eu sou um pecador, para mim não tem jeito. Tipo assim, né? Se eu conhecesse o meu coração, o Senhor ia ver o tanto que eu sou mau. Isso, por um lado, é bom, sinal que você reconhece.
Mas você nessa manhã você não vai poder usar isso como desculpa para não seguir o Senhor, a não ser que você não queira seguir o Senhor. Nessa manhã, o que o Senhor está dizendo para nós é o que? Olha, eu não vim confiado na sua capacidade, ô Renato. Eu não vim até você, né? Porque você era um cara especial, diferente dos demais. Eu não vim esperando encontrar nada em você que pudesse realmente fazer você mesmo se salvar. Mas eu vim mostrar o que eu posso fazer na sua vida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, né? Quando a Bíblia fala lá do vaso do oleiro. O oleiro estava lá fazendo o vaso sobre a roda e de repente o vaso quebrou na mão do oleiro. Isso acontece. Aí o que o oleiro faz? Ele pega aquele mesmo barro e não joga o barro fora. Ele pega aquele mesmo barro, daquele mesmo vaso que quebrou. É lógico que aí vai ter que amassar de novo, né? Dar umas pancadas ali, faz aquele bolo, né? Fica aquele bolo disforme. Se chegar alguém na hora, vamos supor que alguém encomendou um vaso para o oleiro. Né? A pessoa encomendou, que era um vaso bem bonito, assim, assado. Mas aí o oleiro estava fazendo o vaso, de repente o vaso quebrou na mão do oleiro e o oleiro teve que amassar o vaso de novo. Né? De repente a consistência estava meio seca, então ele vai ter que botar um pouquinho de água e vai ter que amassar, bater bastante no barro, para o barro ganhar aquela consistência novamente. Aí chega a pessoa que encomendou o vaso e olha e vê aquela bola de barro em cima do... vê aquela bola de barro em cima da bancada. Amém, Tatá. Obrigado, seja bem-vindo. Deus abençoe. E aí ele fala assim, nossa, mas que coisa horrorosa. Oi, bom dia, Tatá. Bom dia. Que coisa, que decepção, rapaz. Eu te encomendei um vaso bonito. Eu chego aqui, tá essa bola de barro. Aí o oleiro, né, pacientemente fala, calma, seu vaso vai ficar pronto. Mas como ele quebrou, porque a massa estava seca, né, o barro estava um pouco seco, ou então, sei lá, aconteceu alguma coisa ali que o vaso quebrou na mão, né? Então ele pega aquele barro e vai tratar com aquele barro de novo, o mesmo barro, e não vai trocar, não vai jogar fora. E aí ele começa de novo, né? E aí daí a pouco sai aquele vaso bonito, né? O formato bonito, pintado em volta, enfim, de acordo com a habilidade daquele olheiro. Então é isso que acontece na nossa vida, pessoal. Se você se quebrar, né? Se você se quebrou na vida, seja já como cristão ou não cristão lá atrás, porque se foi lá atrás, as coisas velhas se passaram, né? Então você não tem que olhar para o seu passado lá atrás. Mas se depois de chamado pelo Senhor, porque o vaso ali já era o vaso na mão do oleiro, né? Ele já não era o barro lá no meio do barranco lá. Então ele já tinha sido tirado. O que a palavra de Deus diz em Isaías 51? Olha para vocês verem como é que a Bíblia tem umas chaves, né? Que uma coisa fecha com a outra. O Senhor fala assim, ó, ouvi-me vós que seguis a justiça, vós que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Vocês sabiam que muitas vezes o barro que o oleiro vai usar, ele é buscado lá num buraco fundo, um lugar lamacento, um lugar todo barreado, que ninguém passa por ali, para não se sujar, mas às vezes é o melhor barro. Então aqui o Senhor diz, olha só, hein, isso aqui bate com a palavra de Jeremias capítulo 18.
Olhai para a rocha de onde foste cortados e para a caverna do poço de onde foste cavados. Então você que hoje crê, você que hoje, né, ainda que timidamente, mas já acredita no Senhor Jesus, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, você tem que lembrar que você foi tirado lá do poço, né? Você foi aquela bola de barro, que o olheiro foi lá naquele lugar sujo, lamacento, e ele tirou de lá aquele barro e trouxe e colocou sobre a roda e começou a trabalhar naquele barro. Mas aí, por algum motivo, o vaso se quebrou na mão do olheiro, e o olheiro então amassa, né, de novo, bate, põe uma gotinha de água ali para ele ganhar aquela consistência, aquela liga de novo. O que significa isso? Que o Senhor vai trabalhar na sua vida e você muitas vezes vai se quebrar. Vai acontecer alguma coisa que você vai ficar magoado, magoada. E aí você vai lembrar da sua velha vida lá atrás e falar assim, eu acho que o meu negócio eu sou pecador mesmo, para mim não tem jeito. Fiz de tudo para ser um cristão de acordo com a vontade de Deus. Bom dia Elizabeth, para você também, querido. Deus te abençoe, viu? Obrigado. Você fez de tudo, né? Na sua cabeça, pelo menos, você fez de tudo para ser um bom cristão. Anos na igreja, mas de repente parece que alguma coisa aconteceu. Você cometeu um pecado, uma coisa que você não achava mais que seria capaz de fazer, ou que não deveria fazer. Né? Você pensa, puxa vida, eu 10 anos de cristão, agora fiz um negócio desse, já era. Estou fora, né? Estou abandonado por Deus. Mas é nesse momento que você vai saber se você realmente ama a Deus e se você realmente é humilde para deixar Deus fazer o barro, o vaso de novo. E aceitar, né? É lógico que o Senhor vai amassar o barro. Você aceitar as consequências do seu erro, mas não desanimar. Como Pedro, a gente vai ver que ele negou Jesus. Depois de 3 anos ouvindo a palavra, andando com Jesus, vendo Jesus ali, né? O próprio Deus na terra, entre os homens, recebeu toda a instrução. Certa feita, Jesus falou assim, Pedro, Satanás te pediu para te cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Eu roguei por ti. Pedro, tipo assim, não confia, Pedro, em você mesmo. Porque sem mim você nada pode fazer. E o evangelho, pessoal, muitas vezes ele é odiado por muitos lá fora, né? Por muitos ímpios, ou até por falsos mestres, porque o evangelho não dá glória para o homem. No verdadeiro evangelho, a glória é toda de Jesus. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Mas muitas vezes a gente cai, a gente se quebra justamente por quê? Porque a gente confiou na carne. Achou que o negócio era brincadeira ou achou que era do jeito que a gente achava que tinha que ser. A gente entra pelas obras, né? Não, eu tenho que agradar o meu Senhor, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E às vezes os próprios pastores, infelizmente, muitas vezes, te ensinam que você tem que fazer uma obra na igreja, né? Coloca você lá no ministério das irmãs, não sei do que, da oração, ministério das irmãs profeta, das irmãs, né? Do círculo de oração, ou o músico, né? O levita do Senhor. Quer dizer, oferecem-se cargos nas igrejas que muitas vezes nem existe na Bíblia. E você fica com o seu ego todo inflado, né? Eu sou ministro de louvor. Não estou dizendo que não possa ser, não estou dizendo que você não possa cantar, tocar violão na igreja.
Mas a sua segurança espiritual não está nisso. Você não compra, né, uma vaguinha no reino de Deus com o serviço que você presta na igreja. E na verdade, se você não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, se você não amar o Senhor acima do próprio ministério, mais cedo ou mais tarde você vai se arrebentar. Por quê? Porque você está colocando sua confiança numa coisa que não é permanente. Então muitas vezes nós caímos por fraqueza, por ignorância, mas seja como for, o Senhor já sabia. E às vezes é quando você cai, é que é a hora que você vai aprender uma lição que você já poderia ter aprendido antes, mas não aprendeu porque foi cabeça dura, não buscou conhecimento, veio uma situação e a casa caiu. Então aquela casa que você achou que estava edificando foi sobre a areia. Então e agora? Ah, eu edifiquei minha casa sobre a areia, a casa caiu. E agora? Então eu tô jogado fora? Não. Oi Marília, Paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Então agora a casa caiu, eu fiz a casa sobre a areia. Agora, meu irmão, minha irmã, você vai deixar o Senhor Jesus edificar na sua vida. Porque o fundamento é Ele, não é? Paulo fala assim, ó, eu como um sábio arquiteto lancei o fundamento, o qual é Jesus Cristo. Cada um veja como edifica sobre este fundamento. O erro é que nós às vezes queremos edificar uma casa para o Senhor. E o Senhor pergunta, que casa me edificareis vós? Muitas pessoas hoje, muitos desigrejados hoje, eles criam esse conflito, né, de achar, é a casa do Senhor somos nós, você não precisa ir na igreja, isso é bobagem. É porque eles entendem errado. O fato de você ir lá na sua denominação, você vai para adorar, para ter comunhão. Realmente não é a igreja física que salva. Mas você também não tem uma fé platônica. Sim, claro, Renato, exatamente. Mas Deus se agrada, como eu tenho ensinado aqui, você já sabe, né? O Senhor se agrada que a gente sirva para nos honrar, que Deus não precisaria do nosso serviço. Deus não precisaria de nenhum de nós, ele poderia ele mesmo descer do céu numa nuvem de glória e pregar o evangelho para todo mundo. Então nós trabalhamos na obra, mas com temor e tremor, sabendo que ele, né, que dele vem o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. O que eu quero dizer aqui, eu acho que você entendeu, né? Não é que é proibido, não é que é errado, não é que é ruim trabalhar na obra do Senhor. Mas duas coisas. Primeiro, que a verdadeira obra, ela só acontece no coração. Então, tipo assim, se eu for um cantor, igual o seu caso, né? Ou um violonista, ou um tecladista, baterista, eu posso usar minha música para a glória de Deus? Claro que sim. Oi, Luciana, bom dia, Pai do Senhor. Mas se eu fizer disso, né, a minha vida cristã, aí já era. Aí eu estou enganado. Então, antes de oferecer o meu coração ao Senhor, não adianta eu oferecer meus lábios, né? Porque a boca, no final das contas, a boca vai falar do que está cheio o coração. Então, tipo assim, eu só vou falar da parte de Deus se eu tiver realmente uma vida com Deus, um compromisso com Deus, né? E aí, depois que você tem essa fé viva, verdadeira, aí você vai fazer a obra. Aí você vai servir com amor, porque você já foi transformado pelo Senhor, você já tem a experiência com Deus. Amém, glória a Deus. Mas não adianta, pessoal, a gente trocar a ordem do negócio, né? Não é servindo na igreja que a pessoa é crente, não. E infelizmente, como já falei muito aqui, né, os irmãos que me acompanham mais de perto já estão carecas de me ouvir falar isso. Muita gente troca o Deus da obra pela obra de Deus.
né? Muita gente mete os pés pelas mãos. E, infelizmente, já falei também, muitos pastores, você chega novo na igreja, ele já quer logo te arrumar um cargo, né? Alexandro, seja bem-vindo, Alexandro. Já quer logo te arrumar um cargo na igreja para te segurar na igreja. Ao passo que a palavra fala, não coloque neófito para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Então, o meu conselho para você, se você não tem segurança ainda da sua fé em Cristo, plena segurança, se você não tem conhecimento de fundamentos da sua fé, que vão fazer você enfrentar os problemas com uma vida, né? Cabeça erguida na presença de Deus, então não aceite, fala, não, pastor, não precisa me dar cargo nenhum, não vou fugir, não. Eu vim aqui para buscar, em primeiro lugar, a minha transformação em Cristo. Então, a hora que eu senti que realmente, né? Não que você vai usar isso como desculpa para enrolar, não é isso, o foco não é esse. Mas você vai priorizar, né, a sua experiência com Deus primeiro, para depois você servir na obra. Tem que crer nele, tem que ter experiência com ele. Porque muitas pessoas se arrebentam, pessoal, por culpa de pastores que colocam a pessoa para fazer a obra de Deus sem ter o Deus da obra. Entendeu? Eu já contei experiência minha aqui, eu já sofri com isso. Então, o meu conselho para você, não aceite. Não aceite. E se você está indo para a igreja com interesse de ter um cargo na igreja, já te aconselho, é melhor você ir para o botequim beber cachaça. É menos pecado do que você ir interessado em cargo na igreja. É menos pecado. Escuta o que eu estou te falando e se eu estiver errado, que o Senhor me repreenda. É menos pecado, vou repetir, é menos pecado você ir para a igreja. Aliás, você ir para o botequim beber cachaça do que ir para a igreja atrás de cargo, atrás de aparecer para os outros. Então, primeiro você tem que ter o arrependimento, você tem que deixar o Espírito Santo entrar na sua vida. Você tem que desenvolver um conhecimento que te dê firmeza na fé. Porque você não pode dar o que você não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Pelo fruto é que se conhece a árvore. Ou seja, se você é uma árvore, um zambujeiro bravo, você vai dar só espinho. Mas se você é um pé de manga, você vai dar manga. Se você é um pé de laranja, o que vai sair da sua boca é laranja. Né? Então, quer dizer, antes da gente estar realmente renascido em Cristo, se você tem dúvida da sua fé, se você ainda está novo, o meu conselho para você, não vai ocupar ministério de igreja de forma nenhuma, não faça isso. E depois também não diga que alguém não te avisou. Então, eu te digo em nome de Jesus, se o seu pastor quiser te empurrar um ministério na igreja, pastor, sinto muito, o senhor me perdoe, não vou aceitar. Porque primeiro eu preciso me tratar, primeiro eu preciso acertar minha vida com Deus. Ah, mas não sei o que, Jesus salva pela misericórdia, pela graça. Fala, amém, pastor. Então, a hora que eu tiver mergulhado nessa graça, como dizia um rapaz aqui na minha terra, lambuzado nessa graça, né? Quando eu tiver mergulhado, aí eu vou servir ao Senhor. Porque os escândalos, pessoal, os escândalos que acontecem nas igrejas é justamente quando você acha que tá de pé, mas não firmado na rocha que é Cristo. Aí quando você comete um pecadão lá e você mesmo leva aquele susto. Gente, como é que eu fui capaz de fazer isso? Mas por quê? Porque você trocou a ordem, você confiou na carne, e a carne só leva ao pecado. Amém, TikTok, obrigado por compartilhar. A carne só leva ao pecado. Não é pecado, Sobradu. Não é pecado buscar, é até honroso. Se alguém almeja o episcopado, boa obra almeja.
Mas eu não sei se você entrou agora e pegou, né, já o bonde andando. Eu estou dizendo o seguinte, que primeiro você tem que ter uma experiência com Deus. Porque o episcopado pode virar uma maldição na sua vida se você não for crente de verdade. Você vai acabar virando um falso profeta, um falso mercenário, entendeu? Então, é isso que eu estava falando, nesse contexto. Você tem que primeiro obedecer o Senhor, né? Tomar sua cruz, seguir a palavra. Depois, à medida que você tiver experiência com Deus, maturidade, aí você vai almejar o episcopado, entendeu? É uma bênção, sim. Ué. Quem dera que todos aqui fossem profetas, igual Moisés falou lá com Josué, né? Quando Josué falou, Senhor, eu vi alguém profetizando fora do arraial. Moisés falou, você tem ciúme por mim? Quem dera todo o povo do Senhor profetizasse, né? Então eu tenho essa visão também, concordo com você nesse ponto. Mas você não pode passar o carro na frente dos bois. Quando Paulo fala, aquele que cuida está em pé, olhe e não caia, ele está falando justamente o quê? De pessoas que se firmam em coisas que não é o fundamento, que é Cristo. A pessoa quer fazer a obra de Deus antes de ter uma experiência com o Deus da obra. Aí dá problema, entendeu? Então, como nós temos na nossa mensagem aqui esses 3 pontos que eu queria tratar, né? Então, Pedro foi chamado pelo Senhor Jesus, e ele fala isso na carta dele, né? Aos chamados em Cristo Jesus, isso está lá em 1 Pedro, capítulo... Bom, tem Bíblia que vai usar a expressão eleitos, né? Eleitos segundo a presciência de Deus, chamados para seres de Jesus Cristo, chamados para seres santos, né? Tem várias expressões aqui que eu não vou ficar procurando aqui os textos para não demorar nessa parte. Então o chamado é o quê? É quando você vem a Jesus, você tem um toque dele de alguma forma e você entende que ele é o Senhor, que ele é o Salvador e que você precisa realmente de uma salvação. Que existe um céu, existe um inferno, mas que o Senhor veio para nos livrar de quê? Do pecado, que é o pecado que leva o homem para o inferno. Não é Deus que manda ninguém para o inferno. Se um homem permanece no pecado até o dia da sua morte, então ele vai na eternidade, não tem como ele estar ligado mais a Deus, porque ele não aceitou o único meio de ligá-lo a Deus, que é o Espírito Santo, né? Que é resultado do trabalho, do penoso trabalho da alma de Jesus. O Senhor Jesus enfrentou a morte de cruz, enfrentou a oposição do mundo contra si mesmo, derramou o seu Espírito Santo. Então, se a pessoa não tiver essa ligação com Deus através do Espírito Santo, então essa pessoa não tem como ela permanecer na presença de Deus na eternidade. Então a Bíblia fala que os ímpios serão para sempre banidos da face do Senhor. Né? Sabe-se lá como é esse inferno, mas eu creio que nenhum de nós quer ir para lá. Não vai ser nada agradável, certo? E aí Pedro também, a gente fala aqui, Pedro chamado amado, né? Jesus amou, tendo amados que eram seus, os amou até o fim. Jesus, como eu já disse aqui, né, ele vai rogar por Pedro, quando Pedro lá estava tendo algumas atitudes soberbas, né? Jesus fala, Pedro, Satanás te pediu. Se Satanás pediu Pedro, é por quê? Primeiro porque Pedro tinha sido chamado, né? Foi tirado das trevas, então o diabo fica furioso quando alguém sai das trevas. Ele quer puxar a pessoa de volta, mas como ele sabe que não tem jeito, então ele quer cirandar a vida da pessoa. E se ele quis cirandar com Pedro, é porque ele achou alguma brecha. Ele viu ali o ego de Pedro. E o ego, já expliquei aqui, né? Os irmãos que me acompanham sabem, o ego é como se ele fosse o quê? O alimento da serpente. O homem foi feito do pó da terra, certo? Quando Deus amaldiçoou a serpente, falou o quê? O pó comerás. Olha aí. Então lá no Gênesis você tem uma serpente que se alimenta do pó da terra, que é o homem. O homem é feito do pó.
E aí, por isso que lá em Apocalipse você já vai ver o grande dragão. Fala assim, o grande dragão, a antiga serpente. Ué, mas era serpente, agora é dragão, por quê? Porque cresceu alimentando do ego do homem. Ela deixou de ser uma serpente e se tornou um grande dragão. Então Satanás, através do ego humano, ele vai absorvendo todas as maldades que podem ser feitas através da mente humana, e ele vai ganhando experiência. Ele é como se fosse uma inteligência artificial, né? Vamos dizer assim. É diferente, mas o que acontece com a inteligência artificial? Ela aprende com os movimentos do robô. Hoje já estão fazendo robôs, né? Que você joga, por exemplo, um xadrez contra o robô, ele aprende com a sua jogada. Ele registra todas as suas jogadas, então quando ele for jogar com uma pessoa, a pessoa fizer uma jogada semelhante, ele já tem a resposta. Então ele vai ficando cada vez mais inteligente. E olha que é uma inteligência artificial, você imagina o diabo. Então o diabo, ele vai absorvendo, né, toda a malícia do homem, e ele vai coletando aquilo como ferramentas para ele entender a mente humana, porque ele não pode ler a nossa mente, mas até pelo seu olhar, né? Por que a Bíblia fala que aquele que acena com os olhos, ele dá dores, né? Porque quando nós fazemos certas caretas, já é até a gente que é um ser humano, né? A gente não tem a inteligência do Satanás, a gente já entende. Sim, é eterno. Né? Quando a pessoa faz uma cara, por exemplo, de tipo assim, né? Esse aí, coitado, né? Faz aquela cara de deboche. Então o diabo já por essas coisas ele vai absorvendo e aí ele vai alimentando o ego do homem. Ele sabe todos os desejos do homem. Tudo aquilo que você experimenta de pecado vai ficando mais fácil para o diabo te derrubar de novo depois, né? Porque, por exemplo, se eu nunca comi uma fruta, por exemplo, vamos supor, né, que eu nunca tivesse comido uma maçã. Então eu nunca vou ser tentado a comer uma maçã. Ou dificilmente, né? Talvez vou ser tentado, sim, mas eu não vou ser tentado como uma pessoa que já comeu a maçã. Porque Jesus libertou os mortos da época de Noé. Quem disse isso? Onde você leu isso, Marcelo? Eu vou falando aqui enquanto isso, me mostra o texto aí que Jesus libertou os mortos da época de Noé. Tá bom? Então, pessoal, Pedro foi amado, né? Porque a Bíblia, inclusive, diz que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E mesmo lá nas vésperas do Calvário, quando os soldados vieram prender Jesus, né? Jesus teve o cuidado de defender ali os discípulos. Falou, ó, se é a mim que vocês querem, então deixem ir estes. Quer dizer, Jesus não culpou ninguém ali, não levou ninguém com ele para a cruz. Certo? Então Jesus foi amado, Pedro foi amado, né? E aí a gente tem várias passagens na Bíblia que corroboram isso. Até porque Deus é amor, né? O Senhor Jesus é amor. E para coroar a coisa toda, Pedro também foi guardado. E esse guardado é o que eu falo com os irmãos, que uma vez você foi salvo, você não perde a sua salvação. Pode juntar 1 milhão de pastores aí contra mim, falando que eu não, até hoje não conseguiram me demover dessa fé. Não que eu ache conveniente acreditar, mas é porque eu conheço o Senhor e o Senhor não dá uma coisa para tomar de volta. O que acontece é que às vezes a pessoa nunca foi salva, mas ela se acha, né? Ela é um religioso. Ela acha, inclusive, que o fato, às vezes, de ser um pastor, de ser um presbítero, de ter um cargo na igreja, que ela está salva. Quer dizer, ela colocou a confiança dela numa ilusão, numa fantasia. Mas a salvação ela é eterna, pessoal, porque quem salva é o Deus eterno. Tudo que Deus faz durará para sempre. Ah, irmão, mas e quando a pessoa crê em Jesus e depois desvia? Ué, sabe lá que fé foi essa? Porque tem gente que crê em Jesus só para receber bênção.
Tem gente que crê em Jesus porque pensa assim, poxa, Jesus é o Salvador, Jesus vai me dar prosperidade, né? Jesus vai curar. Ué, então o que eu tenho a perder? Antigamente, né, nos tempos bíblicos havia uma perseguição. Hoje, em alguns lugares do mundo, tem uma perseguição contra a igreja. E a igreja lá é muito mais saudável. Os cristãos lá são muito mais autênticos, genuínos do que no Brasil, por exemplo. Por quê? Porque no Brasil nós temos uma democracia que o ser humano não sabe o que fazer com essa liberdade. O ser humano não sabe ser livre, por isso que ele é ou escravo do capeta ou tem que ser escravo de Jesus. Porque se ele for livre, ele é morno. Ele não sabe o que fazer com a própria liberdade. E às vezes é por isso que Deus permite o comunismo dominar um país, para poder purificar, né? Para poder avivar a verdadeira igreja e afastar os falsos profetas que ficam esperando bênçãos, esperando só oba-oba, né? Essas palhaçadas que a gente vê dentro de igreja, o pessoal gritando, rodando, dando chilique, caindo, estribuchando no chão, profeta correndo igual um passarinho na igreja, com os braços para cima, assim para trás, né? Gritando igual um retardado mental. Então isso tudo é o quê? É carne. Tem nada a ver com Jesus. O verdadeiro evangelho é o quê? Cristo em vós, esperança da glória. E quando o Espírito Santo entra na sua vida, você busca moderação, você não vai fazer palhaçada, show para os outros dentro da igreja. Então essas pessoas que desviam, né, igual por exemplo, no tempo de Paulo já tinha lá, ele fala assim, fulano de tal me abandonou, Himeneu e Fileto, né, me abandonaram, foram para o presente século. Nunca foi salvo. Nunca foi salvo. Paulo não falou, perdeu a salvação. Ele falou, não, me abandonaram, né? Tendo amado o presente século. Então, quer dizer, que a salvação, pessoal, é justamente quando Deus te liberta do amor desse mundo. A salvação não é um título, não é um diplominha que você recebe. Não é um cartão de visita que você recebe para entrar num lugar, não é. A salvação, é libertação do espírito desse mundo. Agora, é lógico, você pode ter todos os pecados que você tem depois de cristão, né? A gente leva um tempo para amadurecer. Mas se você foi verdadeiramente salvo, você nunca vai desviar, não. Abandonar o Senhor, não. Eu já tive altos e baixos na minha vida cristã, já afastei da igreja uma época, fiquei quase 5 anos fora da igreja. Quer dizer, tentei fugir de Deus, que nem Jonas, né? Mas tô aqui, ó. E depois do última grande prova que eu passei na vida foi que o Senhor firmou meus passos. Quando eu não queria mais, né, ser pastor, ser nada, quando eu não queria nem pregar a palavra, Jesus falou, agora está na hora. Porque agora não é você que vai fazer, agora sou eu. Hoje eu tenho plena convicção, irmãos, que a palavra que eu entrego para os irmãos aqui é fruto de uma maturidade, de um conhecimento real do Senhor, não é fantasia. Tanto que eu não estou aqui, né, para fazer profetada, para ficar fazendo gracinha aqui com os irmãos, não. E eu tenho plena consciência, se amanhã eu desistisse desse ministério, né, largasse tudo para falar, quer saber, tá muito cansativo, Deus não vai me mandar para o inferno por causa disso, não. Então por que você faz, irmão? Eu faço porque agora o Senhor, né, me mandou fazer e eu obedeço a Ele. Vocês pensam que não há momento que dá vontade de desanimar, largar tudo? É claro que dá, amém, Marília, pela sua também. Porque já deixei claro também para os irmãos aqui que eu sozinho não faço ministério, né? Nós temos um grupinho de irmãos aqui, mais fiéis, que estão sempre com a gente. 3 dias, Marcelo. 3 dias o que você está com a gente? Acompanhando aí?
Então, pessoal, Pedro também teve que ser guardado, né? E esse guardado já está no pacote da salvação. É isso que eu quero que os irmãos entendam. A salvação, ela é um conjunto de coisas que Jesus fez na cruz. Amém, amém, Marília. Que bom, que bom que você gosta de sinceridade também. Isso é importante. Mas a salvação, ela é um conjunto, porque o Senhor conhece a nossa estrutura, pessoal. O Senhor conhece a nossa estrutura. A salvação, olha só, para vocês terem mais segurança ainda, a salvação, ela vem do Senhor, independente de nós. A salvação não depende de uma unha do dedinho mindinho do seu pé esquerdo. Não depende nada em você. Por quê? Porque quando a pessoa está realmente perdida, é que ela pode ser salva. Se você está num lugar e você tem como sair, então você não precisa de salvação. Jesus desceu da sua glória para isso. Sim, Marcelo, a Bíblia diz que ele desceu aos infernos, pregou os espíritos em prisão, mas não fala que ele tirou ninguém de lá. Ali ele foi para dar a sentença. E obviamente, né, se alguém daquele tempo foi salvo pela fé. E não estaria ali no inferno, entendeu? Ele foi ao inferno, pregou os espíritos em prisão. Mas pregou ali nesse sentido de dar a sentença, tá? A Bíblia não fala que ele tirou ninguém, porque o inferno não tem como sair, ué. Pensa bem, se a pessoa foi para o inferno, Jesus vai lá e tira, aí você está dando base para a Igreja Católica inventar o purgatório. Quase 1000 anos depois que Jesus veio na Terra, que eles inventaram o purgatório, né? Eu acho que foi por volta do ano 950 que surgiu o purgatório, antes não tinha. Isso é uma aberração teológica. Os mortos não voltam, entendeu? E muito mais no inferno, né? Na parábola lá de Abraão, Jesus falou, ó, há um abismo entre nós e vós, de modo que os de cá não passam para lá, nem os de lá para cá. Então, Marcelo, por que Deus matou crianças no dilúvio? Por que será que Deus matou crianças no dilúvio? Se eram crianças inocentes antes da idade, né, do juízo, elas foram salvas, embora tenham morrido fisicamente, como consequência da podridão que estava aquela geração da época. Mas aí não é culpa de Deus, entendeu? E as crianças, a partir de uma certa idade, talvez lá 8, 10 anos na época, não sei qual é a idade da razão, né, que Deus tem como critério, mas Deus é justo. Se foram para o inferno é porque Deus sabe que tinha que ir para lá mesmo. Aí que eu te falo, para a gente crer na palavra, a gente tem que ter humildade, pessoal. Não é nós que decidimos o que é a verdade, não é. Não somos nós que decidimos o que Deus deveria fazer ou deixar de fazer. Entendeu? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Quando a pessoa quer determinar o que Deus deveria ter feito, essa pessoa já tá soberba já. Não, mas não é questão, tipo assim, se cada um tem a sua interpretação, então todos estão praticamente errados, né? A não ser que alguém interprete certo, porque a verdade só pode ser uma só. A verdade não muda, ela não pode ser duas verdades contradizentes. Amém, Flávio. Obrigado, amado. Obrigado pelo carinho e pela sua presença aí. Entendeu? A verdade é uma só. Por exemplo, até mesmo na natureza, se você olhar, não sei se está dando para ver, esse copo aqui, ó, né? É um copo de vidro, certo? Então, se eu disser que é madeira, se eu disser que é borracha, tá errado.
Ah, mas cada um tem uma interpretação. A pessoa pode olhar de uma certa distância e achar que é plástico, né? Não parece plástico? O plástico tem um plástico transparente, mas a pessoa está errada. Não é porque ela acha que é plástico que virou plástico. Então, quer dizer, na própria natureza, cada fenômeno, cada tipo de substância é aquilo ali porque Deus fez daquele jeito. Deus tem o poder de ver além. Exatamente, Renato. E a gente não pode mudar, por exemplo, essa questão de falar que Deus, cada um tem a sua interpretação, infelizmente, mas isso é uma verdade relativa. É uma verdade relativa. Vamos supor que eu interpreto um texto de um jeito e o Flaus, ou o Renato, né, ou o próprio meu irmão aí, o Marcelo, né, interpreta de outro. Um dos dois está errado, é. Um dos dois está errado. Agora, uma coisa eu te falo: Deus não dá o Espírito por medida. Quando Deus te dá o dom da profecia, você pode até, tipo assim, alguma coisa, né, que não é importante para a fé, para a salvação, pode até haver uma certa divergência. Como eu já usei o exemplo aqui, qual era o espinho na carne de Paulo? Cada um vai dar um palpite, né? Mas isso não é importante para a salvação. Exatamente, Flausa, é isso mesmo, matou a charada. Interpretação não muda os fatos. E aí, pessoal, tipo assim, qual era o espinho na carne de Paulo? Cada um vai dar um palpite, não muda nada. Agora, nas coisas essenciais, nas coisas que têm a ver com a nossa vida, né? Com o que Deus espera de nós, as coisas da santidade, isso aí não tem interpretação diferente, não. Cada um interpreta de um jeito porque cada um tem uma cabeça. Mas isso não faz a verdade ser múltipla e nem faz a coisa ser verdadeira para o outro só porque o outro achou que é daquele jeito. Por isso que eu falei isso aqui, entendeu? Eu interpreto de um jeito porque eu gosto de estudar teologia. Pois é, então, você interpreta pela teologia. Mas você tem que ouvir o que o Espírito Santo tá ensinando, né? Se não for o Espírito Santo, você vai acabar. Oi, Gabriel, bom dia. Gosto de possibilidades? É. Mas cuidado, hein? Cuidado, porque na palavra de Deus não tem possibilidades, não. Na palavra de Deus, ou é ou não é. Se você interpretar errado, gente, eu falo isso aqui com muito temor. Eu tenho, né? Eu creio que recebi do Senhor o dom da profecia. É, então, Orlando, a podridão que eu falo é porque o pecado ele tinha se tornado tão grande na terra que não tinha mais esperança para aquela geração, né? Aí o Senhor enviou o dilúvio. E olha que eles foram alertados. Noé pregou durante 100 anos para aquela geração, enquanto preparava a arca, entendeu? Então não tem desculpa, né? Mas por isso que eu bati nessa tecla com os irmãos aqui, na questão, tipo assim, se uma coisa é verdadeira, naquele sentido, todas as outras têm que ser falsas. A religião é contra a... Ô Marcelo, depende do que você entende por ser contra, né, meu amigo? Porque, olha só, a gente, às vezes, eu como cristão, às vezes eu vejo um filme, por exemplo, né? Eu vejo um filme aqui, hoje em dia eu não vejo mais, assim, qualquer filme, né? Eu procuro ver filmes que tem alguma coisa interessante, tem uma história. Mas vamos dizer que eu vejo um filme aqui, igual tem um filme que eu gosto, chama O Lutador de Rua, não sei quem de vocês já viu, que o cara, né, era um lutador e ele passa por um processo e chega na cidade, ele luta com um monte de gente, ele ganha dinheiro, mas o objetivo dele era salvar a mulher de um amigo dele. Já viu esse filme? O objetivo dele era salvar a mulher de um amigo dele que foi tomada por um bandido lá.
Então, quer dizer, de certa forma, justifica tudo que ele fez para salvar aquela mulher. Ele era um cara honesto, né? Um cara fiel à amizade que ele tinha e tal. Então, tipo assim, eu vejo o filme, igual eu posso ver alguma coisa da mitologia africana e achar até interessante, como cultura e tudo mais. Mas nós somos contra o erro, não é contra a mitologia em si. Nós somos contra o erro. Então, por exemplo, se eu vejo aquele filme, eu sei que aquele filme é uma mentira, é uma história que alguém criou para, né, tipo assim, para passar uma lição de moral, para trazer um entretenimento. Mas eu não vou tomar aquilo como verdade. Então a mitologia, o próprio nome já diz, é mitologia, né? Por exemplo, para você crer, que eu falei hoje com meu filho isso na feira, a gente estava, né, fazendo feira, conversando. Falei, ô filho, eu mesmo quando era criança, muito antes de conhecer a Bíblia, eu pensava comigo, se existe Então, Marcela, a mitologia cristã existe também, ué. O que é a mitologia cristã? É acreditar em Santo Antônio, São Pedro, São João, São Joaquim, São Benedito. É acreditar em purgatório. É acreditar que Maria é mãe de Deus. Isso é a mitologia cristã. Infelizmente, o ser humano gosta de criar mitos. Agora, o que eu estou pregando aqui é o Evangelho. É Deus descendo a sua glória na pessoa humana, né? Ganhando a experiência humana, morre, ressuscita, derrama o Espírito Santo que estava dentro dele. O Espírito de Deus que veio através dele agora é derramado nos nossos corações. Entendeu? E aí não tem mitologia, por quê? Porque esse evangelho é para você viver no dia a dia, com pessoas reais, sem ficar fantasiando, minhoca na cabeça. É você amar, perdoar, ajudar o próximo, é você ter comunhão com os irmãos. Ué, mas quebrando templos de Umbanda? Então, Orlando, mas aí tem outra coisa que eu posso te falar. O que acontece? Naquela época, Deus executou um juízo mais severo nesse sentido. Como eu acabei de falar mais cedo aqui, não sei se você já estava na live, né? As crianças que morreram, mesmo filho daqueles perversos, eu creio, pela justiça de Deus, as crianças pequenas foram salvas, apesar de ter morrido fisicamente, porque é uma salvação da alma, né? E Deus fez aquilo por quê? Porque havia gigantes na terra que faziam todo tipo de atrocidade. Eles devoravam, eles mordiam a cabeça das pessoas e comiam a cabeça das pessoas. Faziam coisas que você não imagina, né? Nós não imaginamos. Entendeu? Mas aí o que aconteceu? Depois disso, né, Deus deixou o ser humano mediano na terra, nós, né, o ser humano, vamos dizer assim, acabou com aquela raça de gigantes e outras coisas que tinha, que veio inclusive do Éden, né? Lá no Éden houve uma confusão muito grande de questão de genética, né? Que trouxe depois os gigantes e tudo mais na Terra. Aí o Senhor acabou com aquela geração e permitiu o homem, vamos dizer assim, o homem normal, né? Gigantes, velho. Lê lá em Gênesis, capítulo 6 que você vai ver. Naquela época havia gigantes na Terra. Você nunca leu essa passagem? Gênesis capítulo 6. Confirmar para você aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Gênesis 6, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e lhes geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe no coração. Tem o livro de Enoque, fala também, mas não ficou como canônico.
Então, Marcelo, olha só, um livro para ser canônico, ele não pode ter especulações. Porque, na verdade, por um propósito maior de Deus que a gente não conhece, o Senhor não quis deixar revelado para a gente tudo o que aconteceu antes. Não só no Éden, como também antes do dilúvio. Tem muita coisa que Deus não revelou, porque não era, né, para a humanidade saber. Mas teve gente que viveu naquela época que escreveu como que por aquilo que ele entendeu que era. Entendeu? Esses são os livros apócrifos. A pessoa escreveu da cabeça dela o que ela achou. Talvez tenha até alguma verdade ali, mas não pode ser dado como canônico porque não é um livro inspirado, né? E não fica no limite do que Deus permitiu que a gente conhecesse. E outra coisa que você tem que pensar, né? A gente tem que parar com essa curiosidade de querer só o extravagante. Quer dizer, em vez da pessoa se apegar à palavra de Deus e deixar o Espírito Santo ensinar, fica fuçando nessas coisas, né? Obscura, o livro não sei de quem, de Madalena. Não quero saber disso, entendeu? Se a Bíblia não é suficiente para nós, então não tem nada mais que vai resolver o problema. Entendeu? Isso é um fato. Agora, voltando aqui só para fechar essa parte, né? Questão de que eu vou ter que parar às 10h30, tá, pessoal? Para fechar essa parte, então, de que Pedro foi guardado pelo Senhor, isso significa o quê? Que a salvação, pessoal, ela é eterna. Não deixe ninguém tirar da sua cabeça isso. Se você tivesse que viver a vida inteira com medo de perder sua salvação, você nunca seria crente de verdade. Entendeu? Guarda isso no seu coração. E se eu tiver errado, eu sei que Deus vai cobrar de mim um dia. Amém, Orlando. Obrigado você, querido, pela participação aí. Se quiser continuar com a gente, né, eu te faço um convite, inscreve no canal aí, ativa aí a notificação. E eu tenho, pessoal, um grupo de WhatsApp, tá? Que eu quero convidar vocês também. Você entra na minha página, logo abaixo da edição ali tem um link. Esse grupo não é para eu ficar entupindo vocês de mensagem, não. É só para não perder o contato. Se amanhã acontecer de cair aqui a minha página por algum motivo, porque já teve gente me denunciando, né? Falando que eu estou pregando discurso de ódio. Então, se amanhã o TikTok derrubar a live, a gente tem o contato de vocês e aí eu mando um link de uma nova página, né? Ou se eu resolver até migrar para uma outra rede, sei lá. Deus é que sabe. Pois é, então, foi com esse negócio de mitologia, porque uma coisa que eu falei com meu filho, eu acabei mudando o assunto e não falei. Eu falei, filho, se há uma coisa que eu acreditava desde criança, mesmo não sendo cristão, eu pensava, gente, se há um Deus, se há um Criador, tem que ser um só. Amém, irmão, obrigado. Se há um Criador, pessoal, se há um Deus, tem que ser um só, não existe negócio de deuses. Nós somos seres vivos, seres inteligentes, o nosso espírito é igual, ninguém é melhor do que ninguém. Falou, Flaus, obrigado pela presença aí, amado. Deus te abençoe, volte sempre. Amém, Orlando. Entendeu? Não existe. Inclusive, quando eu falei aqui essa semana, né, numa live que nós fizemos aí, que eu falei do seu verdadeiro valor, você tem que encontrar o seu verdadeiro valor naquilo que Deus te fez, na sua própria constituição. Você é igual a todo mundo, você não é maior e nem menor do que ninguém, você não é melhor e nem pior do que ninguém. Mas o seu verdadeiro valor, a sua verdadeira autoestima, que eu não gosto dessa expressão, tá? Deus não chamou ninguém para ter autoestima e nem baixa estima, Deus chamou para ter uma estima, certo? É lógico, quando a gente fala autoestima, né, se a gente entender corretamente que é o quê? Alto ali não é de altura, é tipo assim, é de mim mesmo, né? Autoestima. Aí até tá certo. Mas a sua estima, que eu quero dizer, a estima que você tem, né, o amor que você tem por você mesmo, ele tem que vir do seu valor em Deus e não das diferenças, não daquilo que você acha que você conquistou no seu ego, na sua vida financeira, na sua vida profissional.
Porque senão, a hora que você perder aquilo, você cai no abismo de depressão, de tristeza, de raiva, de revolta. Então, o seu verdadeiro valor ele tem que vir do Senhor. Então, diante de Deus, por que, os comunistas, os ateus odeiam o cristão? Porque quando eles chegam para dominar um país, eles se defrontam com um povo que não abaixa a cabeça para outro ser humano. Não é ser rebelde, né? Mas a gente não adora nenhum outro ser humano, nenhuma outra criatura a não ser o nosso Deus. Então por isso que eles ficam tão irritados, porque eles querem ser adorados, eles querem ser endeusados. E o cristão, ele sabe do seu valor, porque o seu valor vem de Deus, do seu Criador. Isaías pergunta, né? Deus pergunta através de Isaías: quem és tu que temes um homem como tu, mas não temes a mim, que sou seu Criador? Então o nosso valor, pessoal, ele vem ontológico, ele vem de dentro para fora, né? Olha, eu sou uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus, eu tenho uma mente, eu não sou um animal, eu não sou um cavalo no pasto que vive à base de prazeres carnais. Porque o cavalo no pasto, ele anda com todas as éguas, né? Mas ele é um cavalo, ele não é um ser humano. O homem não precisa ser igual um cavalo, andar com todas as mulheres. As mulheres não precisam ser igual a égua de Faraó e andar com qualquer homem. Você tem o seu valor pessoal em Deus. Então você não precisa ser um prostituto, uma prostituta da vida. Porque sexo não vai suprir sua carência. A sua necessidade de Deus não é suprida por outro ser humano. Você não é um vampiro que tem que sugar o sangue dos outros. Você tem o seu valor pessoal. E aí, quando você tem o seu valor, você consegue ficar feliz mesmo sozinho consigo mesmo. Glória a Deus, que bom que alguém está ligado no mistério, né, Kim? E é para glorificar de pé, igreja. Lembra daquele cara lá do humor, né? Então, o nosso valor vem do nosso Deus. E Pedro aqui, usando a história dele, tem muita coisa que eu poderia falar aqui. Ele foi confirmado e ele negou o Senhor, pessoal. E não só negou o Senhor, depois que Pedro já era velho de igreja, pastorzão há muito tempo, apóstolo, ele vacilou. Paulo teve que chamar a atenção dele lá na carta aos Gálatas, né? Olha, Pedro, se você é judeu e vive como os gentios, que você quer obrigar os gentios a viver como judeu? Pedro era meio religioso. Quando ele viu que ele estava comendo com os gentios, quando ele viu que chegaram alguns da parte de Tiago, né, que era mais durão na lei, né, ele dissimulou até Barnabé, se deixou levar pela dissimulação dele. Foi saindo de fininha. Aí Paulo chamou a atenção dele na frente de todo mundo. Mas Pedro era humilde, ele continuou, ele perseverou. Por quê? Porque Jesus o tinha salvado, né? Quando Jesus te salva, ele te salva justamente da soberba, do mundo, aquela paixão pelo mundo. Então, ô Marília, você entra na minha página aí, tá? Por exemplo, ó, tem uma fotozinha da minha caretinha aqui de quando eu era criança aqui em cima, do lado do Despertos ali. Se você clicar aí, você já cai na minha página. Aí lá, debaixo do editar perfil, tem um link. Você clica no link e vai aparecer assim, entrar no grupo. Aí você entra no grupo, entendeu? Amém? O mundo já é do maligno, do maluquinho. Mas eu entendi, foi erro aí o teclado, né? O teclado costuma dar esse erro aí. O mundo jaz no maligno, né? Aí, pessoal, se você quiser seguir conosco, será um prazer estar aqui. Inclusive, eu te peço, vocês que estão aqui hoje, pensa no seguinte, né? Você não é obrigado a seguir, e mesmo seguindo, você não é obrigado a estar em todas as lives. Mas nós temos live todo dia, de manhã, de noite, né? E, tipo assim, se você não seguir com a gente agora, os irmãos que estão aqui vão amadurecendo, a gente vai ganhando uma linguagem mais madura. Então, daqui a pouco, as pessoas que entrarem vão ficar meio perdidas, né?
Por isso que eu falei que é igual a nuvem lá que o povo de Israel seguia. Você tem que abraçar uma visão e seguir junto. Amém, Raimundo. Obrigado, querido. Obrigado pelo... É bom esse testemunho do Raimundo aí, não que meu ego não fica mais exaltado com essas coisas, mas para os irmãos verem que tá confirmando, né? Porque se ele gostou da live, é sinal que a live tem abençoado a vida dele e a nossa vida. Eu também sou abençoado quando eu falo aqui. E como eu disse, amanhã muitos de vocês também vão estar pregando a palavra. É assim que a coisa funciona, pessoal. Nós temos que semear a semente, né? O Senhor Jesus falou: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mas antes do trabalhador trabalhar na seara, ele tem que aprender a profissão. Aqui a gente aprende a ler e entender a Bíblia. Amém. Que bênção. Glória a Deus. Então você tem que aprender, pessoal, a profissão. Jesus, quando ele chamou Pedro, ele falou assim: ó, venha comigo, Pedro, e eu te farei pescador de almas. Olha que interessante, Pedro já sabia pescar, não sabia? Pedro era um pescador experiente. Tanto que no dia que Jesus mandou ele lançar a rede, que ele não tinha trabalhado a noite inteira, não tinha pegado nada, se ele fosse arrogante, ele fala: não, senhor, você tá viajando, rapaz? Eu trabalhei a noite inteira, eu sou um cara, rapaz, experiente, comigo o negócio de rede é... Entendeu? É na maciota, comigo tem esse negócio, não. No entanto, Pedro foi humilde e falou assim: nós trabalhamos a noite toda, mas já que o senhor está falando sobre a tua palavra, olha aí, eu lançarei a rede. Então, quando você, né, lança a sua rede sobre a palavra, ou seja, quando você aprende, né, como ser um pescador de almas, e é isso que nós propomos aqui ensinar, né? Quando você aprende a ser um ganhador de almas, aí você vai trabalhar na seara do Senhor. O Senhor vai te honrar, vai te dar essa maturidade, né? E aí o fruto que a gente vai dando, ele vai se espalhando, vai se multiplicando. Não, eu entendo, Raimundo, eu entendo. Eu entendo. O fato de não estar trabalhando fixo, né? Assim, trabalhando fechado no momento, estou em casa. Então, eu estou tendo tempo de sobra, né? Nesse sentido, assim. Eu só não faço mais lives porque fica cansativo também para mim. Falo muito, né? São 10h28 já. Então, amados, então é isso, né? Eu creio que foi bênção. Hoje à tarde nós temos uma outra live às 14 horas, tá? Vai ser às 14 horas. E vocês estão convidados, né? Um outro assunto, ainda vou ver aqui direitinho uma direção do Senhor aqui, o que nós vamos falar, mas eu tenho certeza que vai ser bênção também. Então, se você tiver aí, né, a possibilidade de acompanhar conosco, será um prazer a gente estar junto novamente, tá bom? Eu vou sair agora porque eu que cuido da casa aqui com meu filho, né? Então a gente tem muita coisa para fazer aqui antes do almoço e tudo. Mas às 14 horas, se Deus quiser, estaremos juntos novamente para a glória do nome do Senhor. Amém, pessoal? Fiquem todos com Deus, que você tenha um dia abençoado, né? Cheio da palavra, cheio do Espírito Santo aí. Amém? É isso aí.